Boa noite, amigos. Quase 7h30 da noite. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que é muito interessante, que é o teatro e a agonia do existir. Essa agonia do existir no teatro está sendo muito marcada no século XXI. Fala, Cleia, tudo bem, minha querida? Minha mulher está online. Fala, Terceira Nogueira, meu amor. Entendeu? Então, o existir, ele vem se acentuando muito nesse período agora do século XXI. É uma atividade muito antiga. Se nós pararmos e nos atermos à história do teatro, a gente vai longe. Por exemplo, o homem primitivo já fazia o teatro, usava isso como ferramenta. Depois, o Egito também. Mas o teatro só ganhou a notoriedade popular foi na Grécia Antiga. Isso no século VI a.C., festa em homenagem a Dionísio, que é o deus do vinho, que em Roma é chamado de Baco. E na Grécia era Dionísio. Era um evento fez por ano para comemorar a colheita do vinho. E ali as pessoas, fala Flávio, fala Chiquinha Costa, tudo bem, querida? As pessoas se reuniam para comemorar esse evento, que é o evento do vinho, tinha procissões, tinha festas, as pessoas dançavam, cantavam. E o primeiro ator que se tem no foi Tepes de Cária. O que ele fez? O Tepes de Cária, numa dessas manifestações, ele uma máscara de humano, subiu no palco e gritou: "Eu sou Dionísio". Aquilo gerou uma preocupação muito grande na população, né? Fala, Fátima. Tudo bem, Marcelo? Gerou, assim, na população uma preocupação muito grande, porque era uma festa divina. E como aquela apresentação do Tepes poderia se transformar numa coisa profana, e foi o que aconteceu. O teatro se popularizou na Grécia, depois ganhou a Europa, levou 2000 anos transitando os pontos do mundo, até que nós tivemos a chegada desse teatro no Brasil. Quem trouxe? Se vocês observarem, eu havia falado ontem, a palestra anteontem, ou foi melhor ontem, que eu falei sobre as missões do Rio Grande do Sul, na América do Sul. Os padres jesuítas tinham habilidade para as artes, porque Inácio de Loyola queria assim, até teatro eles faziam. E o que aconteceu? A primeira peça de teatro que ganhou notoriedade foi uma coisa assim, voluntária, ou não diria involuntária, foi assim uma tentativa da catequese através de José de Anchieta, quando ele fez encenações teatrais para a catequese, junto aos índios. Então, vem desde 1500 e pouco, 1554 mais ou menos, quando o nosso amigo José de Anchieta começou a jogar a ideia, entendeu? A ideia do teatro
junto à catequese. E isso aí veio acontecendo, isso no século XVI. O século XVII não era uma coisa muito mais séria, muito mais... Até que em 1777, ou 1770, em Ouro Preto, nasceu o primeiro teatro brasileiro. Pequeno teatro, tive a oportunidade de visitá-lo, é belíssimo. É uma estrutura que a gente tem até medo de cantar, de gritar, de bailar. É uma coisa tão frágil, mas tão interessante, que está lá. E daí, o teatro ganhou corpo no Brasil, atravessou o século XVIII, entrou no século XIX, e no século XIX já tínhamos um teatro um pouco mais robusto, porque na Europa o teatro acontecia, explodia, era uma atividade muito ativa. Em Portugal, na Itália, e no Brasil ele começou a ganhar corpo através da ideia do Dom João VI. O que Dom João VI fez? Dom João VI criou o primeiro teatro, que eu diria teatro de monta, teatro de grande. Fala, Clebinho, Alcinei, tudo bem? O que aconteceu? Dom João VI criou seu primeiro teatro, que foi o Teatro João Caetano, em 1813. Ele ali criou aquele corpo físico. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu não vou falar sobre teatro, peças, quais as peças, atores, não, eu quero falar do corpo físico. Eu quero conversar sobre o corpo físico, porque no final eu quero falar da agonia desse teatro, dessa parte física. E o Teatro João Caetano, em 1813, ele foi inaugurado e hoje ele tem 100 lugares. Para você ver a importância do teatro na sociedade brasileira no século XIX, por quê? Você não tinha outro recurso, você não tinha rádio, você não tinha televisão, você não tinha nada, você tinha o teatro. Eram as manifestações possíveis para aglomeração de muita gente. E em 1813 nasceu o Teatro João Caetano. Em 1842 surgiu o Teatro Municipal de Niterói, chamado Caetano também, depois eu vou falar quem foi João Caetano, que muita gente não sabe. Em 1842 nasceu o Teatro João Caetano com 400 lugares. Bonito, belíssimo, um estilo fantástico. É lindo o Teatro João Caetano. Passava muito em frente a esse teatro quando ia para a faculdade. E João Caetano, boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Souza. Marciane, boa noite, querida. João Caetano era ele é oriundo de uma cidade do Rio de Janeiro chamada Itaboraí. João Caetano nasceu em 1808 ou 1809 e ele se transformou talvez no grande ator brasileiro, inclusive tem referências em vários lugares, teatros em vários lugares, porque ele foi talvez o que o Brasil teve desde o século XIX. E João Caetano deu nome a vários teatros brasileiros, no Rio, Niterói, em vários outros lugares. Tem ali o Teatro João Caetano, em homenagem ao grande João Caetano, Itaboraí, no Rio de Janeiro, mais conhecido como a Terra da Laranja, ao lado de São Gonçalo, ao lado de outros municípios ali da região. Em 1817, o Teatro Arthur Azevedo, no São Luís do Maranhão. Teatro belíssimo, 756 lugares, e essas cidades começaram a ter os seus teatros porque era grande atividade da sociedade local no que diz respeito a encontros, a manifestações culturais, só na década de 20, do século passado. Então, esse Teatro Arthur Azevedo, em São Luís do Maranhão, ele foi inaugurado em 1817.
Isso tudo no Brasil Colônia. Isso tudo no Brasil Colônia. Não houve assim, não é, foi no Império, não, foi no Brasil Colônia, na administração de Dom João VI. Essa é a intenção de fazer o teatro se tornar uma coisa assim popular. O Teatro São Pedro, em Porto Alegre, que fica ali no centro, em frente à Igreja Matriz de Porto Alegre, na Praça Matriz, onde é cheia, rodeado de jacarandá. Tem muito jacarandá naquela região. E o Teatro Dom Pedro de Porto Alegre, ele foi inaugurado em 1858. Mas observe uma coisa, para vocês terem uma ideia, como é que o teatro ele era muito usado para outros. O espaço físico do teatro era muito usado para outras coisas. Ele foi construído em 1833. Em 1800 a Guerra dos Farrapos. E ele ficou parado de 33 até 1858. Por quê? 10 anos foram de guerra. Ele começou a ser construído em 33, só foi inaugurado em 1858. Há interferência da sociedade na atividade, e é uma coisa que a gente não dá para fugir. Muito bem. Esse teatro, ele é belíssimo, eu diria que ele é o maior teatro do Rio Grande do Sul, o Teatro São Pedro. Ele tem cerca de 800 lugares, muito bonita lá dentro. Depois tivemos também o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é em Curitiba. Talvez seja o maior teatro em espaço do Brasil. Tem 2.173 lugares. Olha só, eu falei do Teatro São Pedro, né, em Porto Alegre, que ele ficou parado devido à Guerra dos Farrapos. E o Teatro Guaíra ele começou a ser construído em 1884. Só foi inaugurado em 1900. Por quê? Em 1893 explode a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E o Teatro Guaíra serviu de presídio. Um lugar de arte serviu como cadeia para as pessoas que estavam sendo capturadas nessa Revolução Federalista. Foi assim, sanguinolento, foi terrível. E o teatro, mais uma vez, sendo vilipendiado pelo poder público, uma casa de espetáculo, sim como uma casa de detenção. Isso o Teatro Guaíra serviu. Em Recife, nós tivemos o Teatro Santa Isabel. Temos o Teatro Santa Isabel, belíssimo, em estilo clássico. Ele tem a capacidade para 570 lugares, para ir ver de 1850. O Nordeste, ele se de respeito a ter os seus teatros. Por quê? Porque a sociedade local nordestina gostava muito dessa atividade porque era muito próximo da França. E os aristocratas da época iam muito à Inglaterra, à França, assistindo peças teatrais e traziam essa ideia para o Nordeste, como São Luís, Salvador, Recife, como para Manaus, para a região do Grande Teatro Amazonas, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, esse teatro tinha uma capacidade para 750 lugares em Recife. O Teatro São João, em Salvador, é um teatro que foi 812. Em 1923, ele foi colocado embaixo e no lugar dele nasceu, ou melhor, a Praça Castro Alves. E temos também o Teatro Castro Alves, inaugurado. Para você ter uma ideia, cara, é uma diferença assim gigantesca. Ele perdeu em 23 o Teatro São João e só em 1967 inauguraram o Teatro João Caetano, o Teatro Castro Alves. Há uma lacuna muito grande e o teatro era em pequenos teatros de Salvador,
que também tem a sua importância na cidade. Mas o Grande Teatro São João deixou de existir. Ele levou de 23 a 67 para ser ocupado, para ter um novo espaço. Ele foi demolido, o São João foi demolido, porque houve um incêndio muito grande e ele ruiu, não tinha como recuperá-lo devido ao estrago que o incêndio fez naquele teatro tão importante que tinha capacidade para 800 lugares. Então, a sociedade procurava o teatro, não era um teatro como hoje em dia a gente tem 30 lugares, não era um teatro de 1.200, 800, 900, 2.000 e pouco, porque a sociedade inteira procurava o teatro como diversão. Era talvez o evento mais importante, ou na cidade pequena, não importa, era as peças de teatro que vinham da Europa, ou o próprio brasileiro, tinha vários artistas brasileiros, como João Caetano e outros mais, que faziam o teatro acontecer como população. Então você vê o seguinte, o que nós tivemos nisso tudo? Nós tivemos grandes estruturas de teatro que serviu a uma população durante 100 anos, talvez, um pouco mais, 200 anos. Aí em 1896, surgiu o Teatro Amazonas. Por que o Teatro Amazonas foi tão... Você imagina uma sociedade pesada, sociedade na base da borracha, o dinheiro era abundante. Para vocês terem uma ideia, a sociedade amazonense, eles traziam peças da Europa, da França, da Inglaterra, de outros lugares, para compor, por exemplo, o casamento de uma filha. O vestido de noiva era confeccionado em Paris e trazido para aquela região, porque a borracha era tão abundante, o dinheiro entrava de todos os lados, que eles não tinham de gastar, a não ser comprar, e fizeram o Grande Teatro Amazonas com para você ter uma ideia, o Teatro Amazonas tem o quê? 700 pessoas. Mas a estrutura interna dele é tão bonita que não é só um teatro com gente, é um teatro com uma arquitetura espetacular, feito por um francês. Então ele colocou toda a sua genialidade, todo o seu teto no Teatro Amazonas. Esse teatro é hoje talvez um dos mais belos teatros do Brasil, um dos mais importantes teatros do mundo. Amazonas. Ele tem uma representatividade tão grande que hoje qualquer lugar do mundo fala no Teatro Amazonas. Isso aí é uma coisa que vem acontecendo. Aí a gente tem essa coisa interessante na nossa cultura, que são esses tipos de teatro. Nós temos o Teatro da Paz em Belém. É outro teatro. Ele é de 1878 e tem uma capacidade de 880 pessoas. O Teatro São José de Alencar, em Fortaleza, é de 1910, tem 110 anos, e uma capacidade. Para finalizar, a nível de teatro, nós temos o Teatro de São Paulo, Municipal de São Paulo, é de 1911, tem uma capacidade não tão quanto o do Rio de Janeiro, como o de Curitiba. Nós temos ali naquele teatro, uma capacidade de 523 pessoas. Não é grande, não é pequeno, ele é grande. O do Rio de Janeiro, de 1909, é uma capacidade para 1.739 pessoas. Então são teatros portentosos, de uma arquitetura assim fantástica. Agora, vamos entrar no lado da coisa física. Tá, eu falei da existência do teatro, falei um pouco da história do teatro, não vou me aprofundar nessa história, porque a ideia não é essa, não é falar do teatro, grandes atores, esse não é o objetivo. A minha ideia é o seguinte, por que eu falei a agonia do existir? O Brasil, ele hoje, não sei ao certo, mas nós temos assim milhares e milhares de teatros. Nós atravessamos uma fase muito ruim no que diz respeito à aceitação do poder público do teatro.
Esses teatros que são em número assim exorbitante, mais de 1.000 teatros. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem 110 teatros, São Paulo tem mais de 150 teatros. As grandes capitais têm teatro, Fortaleza tem inúmeros teatros e outros mais. O que acontece nessa história toda? Esses teatros hoje estão fechados por má gestão, e agora essa pandemia. Essa pandemia ela vem engraçando a economia do país, a economia de muita gente. E esses teatros, eles têm ali dentro milhares de funcionários que estão sem trabalho. A agonia do existir exatamente é aquele aspecto físico, aquela estrutura física belíssima que nós temos, parada, em silêncio. Um teatro fechado, beleza do ver. Você não tem a condição de sorrir, chorar. Você não vai assistir uma peça dramática, uma peça, uma comédia, porque está fechado. E outra coisa, sofrendo muito com o fechamento dos teatros, antes, com a má gestão e também com a pandemia, são os atores. São os atores, são os técnicos, são as pessoas. Aí o que acontece? Nós estamos vendo hoje atores desesperados querendo produzir sem condição de fazer, porque ninguém está dando ao ator, ao profissional do teatro, que paga suas contas, tem a sua família, tem compromissos sociais interessantes, sem condição de produção. Eu, por exemplo, que eu estou com 2 peças para ser encenada e não tenho recurso para fazê-la acontecer. Por quê? Não existe dinheiro, não existe interesse, não existe políticas públicas para ajudar o teatro. A Lei Rouanet serve a uma casta menor, a uma casta privilegiada. Ela não serve aos atores, aos autores que realmente têm interesse na produção. Tem uma meia dúzia de gatos pingados que recebem, através da Lei Rouanet, milhões de reais para não fazerem muita coisa. Quando fazem uma coisa meia boca, mas estão lá, são os mesmos que toda a mão vão receber o dinheiro que poderia estar de outras pessoas. É essa agonia do teatro, a agonia da existência. O existir do teatro está sendo pesado para os técnicos, para o público, que são milhares e milhares e milhares e milhares. Eu diria que nós temos aí quase 1 milhão de lugares vazios em todo o território nacional. Quando eu falo teatro, eu não falo só dos grandes teatros, como eu falei anteriormente. Sim, são as referências que temos, são essas. Mas nós temos pequenos teatros, por exemplo, aqui no Ceará. Se você chega em Icó, você tem um teatro belíssimo. Se você chega em Sobral, tem um baita teatro. Em Viçosa, no Ceará, você chegando em Viçosa, no Ceará, tem um pequeno teatro de 1910, 1909, que só serve para reunião de professores e reunião de secretaria. Não acontece um espetáculo. Quando acontece é um por ano. A movimentação dos atores só acontece uma vez por ano. E quem opera todo aquele instrumento não são os atores, os técnicos, é a gente da prefeitura, que não tem o mínimo interesse, o mínimo conhecimento do que estão fazendo. Esse é o problema do teatro no Brasil. Não é a estrutura nós temos, autores nós temos, atores nós temos, excelentes atores, excelentes técnicos, iluminadores, enfim, qualquer tipo de trabalhador do teatro, ele tem sua qualificação. O que está nos faltando, além dessa pandemia maldita que está acabando com a economia do país, nós temos aí o desinteresse público, do gestor público, que acha que o teatro é uma coisa de vagabundo. Não, gente. Teatro é uma profissão antiguíssima. O teatro tem 3 Ele alimentou os sonhos de muita gente na Europa, muita gente em todo o mundo, e vem alimentando, vem sustentando gente há muitos anos, há muitos séculos.
O teatro não é uma atividade artística, como é o advogado, como é o engenheiro, que tem as suas habilidades, para defender, o outro para construir, o outro para o arquiteto para bolar uma ponte, enfim, cada um tem a sua habilidade dentro do que ele sabe fazer. E o teatro está passando por essa fase de agonia muito grande. É uma agonia que dói. Eu sinto uma dor tão grande quando eu vejo um teatro fechado. Aqui em Fortaleza tem vários teatros fechados, estou morando em Fortaleza. Tem o Teatro São José, que estava caindo aos pedaços, fizeram um restauro, não sei como é que está, eu acho que nem está acontecendo evento. Tentei entrar uma vez para visitar, porque parece que tem ouro ali dentro. O Teatro José de Alencar é belíssimo. Eu conheço o Teatro Municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Ouro Preto, o São Pedro, o Guaíra ficava hospedado, Princesa Isabel de Recife, enfim, vários teatros. Um teatro que eu conheci, que me encheu os olhos, foi o Teatro de Belo Horizonte, Teatro das Artes em Belo Horizonte, um teatro assim, maravilhoso, que eu não sei a que ponto está. O grande problema hoje não é a estrutura física que nós temos. Nós temos uma estrutura física que nós poderíamos estar fazendo os montes. Para vocês terem uma ideia, na minha cidade, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nós temos lá o Teatro do Sesc, temos o Teatro Carequinha. O Carequinha morou muitos anos lá, pequenos. E tem o Teatro Municipal, que foi construído há cerca mais ou menos de 4 anos atrás. O que aconteceu? O Teatro Municipal de São Gonçalo não funciona. Ele ainda não foi inaugurado porque foi descoberto um rombo astronômico, superfaturado, material superfaturado, e está a coisa ainda em processo de análise se vai inaugurá-lo ou não. O que está acontecendo? Gastaram 13 milhões de reais num teatro para 250 pessoas. É uma coisa que assusta o tamanho do rombo que foi feito. Hoje em dia, o teatro continua fechado, a estrutura está lá, praticamente pronto, só falta inaugurar. Estamos há 4 anos esperando que aconteça a inauguração do Teatro de São Gonçalo, Teatro Municipal de São Gonçalo. E olha, numa região voltada para o teatro, nós já tivemos outros teatros lá, é uma região que tem, nos anos 60, eu participei de grupos de teatro nos anos 60, anos 70, a cidade fervilha no que diz respeito a essa cultura teatral. E hoje nós temos um teatro fechado. Não foi inaugurado até hoje, ninguém inaugura, ninguém sabe ao certo quando é que vai inaugurar. Esse é o grande problema do teatro brasileiro, esse é o grande problema da grande agonia que o teatro vive. Um aspecto físico, a agonia do existir como cultura que não é preservada, não é cultivada. E nós hoje estamos aqui passando por esse pedaço. Mas eu sou um som que talvez não entre no circuito das autoridades, porque eu sou apenas um artista que gostaria de ver os teatros funcionando. Essa arte que eu pratico, enfim, outras artes que eu faço também, são coisas que me doem muito dentro do peito, a incerteza de ter esse teatro como uma atividade cultural, porque nós artistas, eu estou há 60 dias dentro de casa sem condição de sair, porque eu não tenho condição de sair, porque a pandemia não deixa. E isso aí você não consegue produzir nada, você não consegue sentar no computador, porque a sua cabeça está em outro lugar. E a agonia do existir do teatro é exatamente a incerteza que nós temos daqui para frente. Já vínhamos com uma incerteza anterior. Para vocês terem uma ideia, o Crivella, no Rio de Janeiro, ele bloqueou 250 ou 300 projetos de teatro. Ele não vai dar subsídio a ninguém. Então, o projeto cultural da cidade do Rio de Janeiro está parado. O projeto cultural do Brasil parou. Agora vem a pandemia, bate mais ainda. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu, como artista, Isadora Ribeiro, como artista,
Procópio Ferreira, a Amélia, a Leia Garcia, Lica de Oliveira, são meus amigos. Nós estamos passando por uma fase muito complicada. Não é só o trabalhador pseudo-comum, que nós também somos trabalhadores pseudo-comuns. Nós somos comuns, nós não somos nada. Nós somos apenas artistas, fazemos arte. Estamos passando um sufoco muito grande. E a agonia do existir do teatro é essa coisa, essa incerteza que a gente tem, existe na gente. A gente não sabe amanhã, quando essa pandemia acabar. A gente não sabe se amanhã nós teremos a reestruturação da arte. A gente não sabe se a gente vai ter condição de fazer as nossas produções, fazer com que aconteça as produções teatrais, de música, enfim, qualquer tipo de manifestação. Não é só o trabalhador, o braçal, o pedreiro, o carpinteiro, enfim, qualquer profissão que está em dúvida. Nós também do teatro estamos em dúvida. Talvez, eu não quero dar uma de pitonisa, não. Eu não quero dar uma de cético. Teatro no Brasil. Observa uma coisa. Tem muito artista à míngua. Tem muito artista com o de pires na mão que só sabe fazer isso. Entendeu? Ou você vê uma coisa para poder sobreviver. Eu sempre converso com o Ricardo Brandão, que é um ator maravilhoso, que me ajudou muito, me ensinou a dirigir. Talvez foi o cara que primeiro ensinei na minha vida, foi um Alto de Natal. Quem dirigiu foi o Ricardo Brandão. Nós fizemos uma parceria no ano 2001, 2002, para o Natal. E o Ricardo me ajudou muito. O Ricardo é um batalhador, ele luta, ele faz cinema, ele faz teatro, ele planta bananeira, foi segurança. Enfim, nós atores, nós artistas, nós não somos privilegiados não, a gente tem talvez mais que os outros. A gente enxerga talvez com uns olhos diferentes. Por isso que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, olhe para a gente, olhe para o teatro. Não é só o trabalhador, tá? Tudo bem que a gente olhe para todo mundo. Trabalhadores, nós temos também, nós pagamos conta. E a agonia do teatro, do existir do teatro, é isso que nós estamos vivendo aí. Infelizmente, nós estamos na contramão, ou melhor, estamos na contramão, porque nós vivemos num país onde a arte não é reconhecida, onde as pessoas nos chamam de vagabundo. Isso vem, não é só de pessoas comuns, não, isso vem da autoridade maior. Todo ator, o artista é vagabundo. Não somos pais de família, nós temos interesse, nós temos responsabilidades. E no teatro é exatamente a incerteza que nós temos, se nós vamos ter espaço para trabalho daqui para frente. Então, essa é a minha mensagem sobre o teatro. Eu não vim para falar de grandes espetáculos, isso aí é uma outra oportunidade. O abafo que eu quero fazer, que eu estou fazendo, para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos a trabalhar com o que a gente sabe fazer. E o que nós sabemos fazer é arte. Estou vendo aqui minha amiga geografia, artista assim, de mão cheia, está a Nathalie, uma psicóloga maravilhosa, que luta, que briga também pelo reconhecimento do cidadão. Nós, gente, precisamos de vocês, nós precisamos do público. Como Procópio Ferreira dizia, que é o ator Procópio Ferreira, né? O avô do nosso amigo João Procópio, ele dizia o seguinte: se o público não vem a mim, eu vou ao público. Uma vez eu vi uma reportagem dele dizendo: se o público não vem a ele sobe no banquinho, vai lá na praça, faz lá o espetáculo dele e chama todo mundo para o teatro. É assim que se fazia arte antigamente. Hoje a gente não tem espaço para fazer isso. Gente, obrigado mais uma vez. Desculpe incomodá-los. Já são meia hora e tanto que a gente está falando sobre esse tema tão delicado que é o teatro. E amanhã vamos ver o que a gente pode fazer sobre manifestações culturais aqui no Brasil. Não vou falar de arte, eu quero falar de um outro tipo de arte, que é a arte popular. É a arte que é popularizada por nós, pelo cidadão. A maioria deles
não tem grande saber, notório saber, mas tem uma habilidade fantástica nas mãos para fazer arte, artesanato. Quem conhece a Feira de Caruaru sabe o que eu estou falando. A pura, feita por gente pura, por gente mais simples, uma simplicidade assim fantástica, mas uma habilidade incrível no fazer arte. Obrigado, gente. Um abraço. Amanhã a gente volta. Um beijo.